Quando surge, pessoal, mais uma aula aí da nossa continuação da planilha personalizada em relação ao nosso curso de Excel, canal CLX Prod. Deixa sua inscrição e teu joinha aí no canal, fortalece muito o nosso canal. Parte número 2, tá? A parte número 1 a gente fez aqui a formatação da tabela com as fórmulas, né? E também o painel de fórmulas aqui a gente montou. Para agora sim, na parte número 2 e final, a gente fazer aqui o nosso painel de valores de acordo parecido ou muito próximo dessa estrutura aqui, no qual depois a gente vai fazer as funcionalidades dos filtros e vamos testar aqui a nossa planilha aqui para ver se está funcionando, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos começar então a mexer com a nossa estrutura. A gente já tinha deixado a quantidade de linhas corretas, né? As 7 linhas acima do nível da coluna aqui de informação, né? Então, pessoal, para a gente montar essa estrutura aqui, a gente vai fazer o seguinte. Repara que nessa estrutura aqui, o painel de fundo, ou seja, as células de fundo, elas estão mescladas e centralizadas da coluna A até a linha 7, que vai até a coluna K, tá? Então a gente imediatamente vamos selecionar aqui e vamos fazer a mesma situação, vamos mesclar e centralizar, tá? É uma regra? Não, não é uma regra, pessoal, mas para atender o portfólio do curso aqui que a gente está montando nessa planilha personalizada, estamos montando dessa maneira para padronizar aqui a nossa informação, tá? Então mesclamos aqui, transformamos numa célula só. Vamos dar esse efeito degradê, né, de fundo aqui, igual da planilha aqui, ou muito próximo, tá? Então com o botão direito eu vou em formatar células, vou na aba preenchimento, vou em efeitos de preenchimento, vou selecionar aqui uma cor verde um pouco mais clara, uma cor verde mais escura, vou fazer o sombreamento do canto, você pode escolher vertical, horizontal, vamos escolher uma outra aqui vamos escolher essa vertical aqui, dá OK, tá? E aqui a gente já tem um painel, uma célula de fundo aí bem parecida com a nossa planilha, tá? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, aí eu vou começar agora então mexer com a estrutura da planilha, tá? A estrutura a gente vai fazer esse painel de suporte, tá? Vamos fazer alguns painéis de títulos e, enfim, começar a fazer as caixas de texto para trazer as fórmulas lá do painel de fórmulas que a gente criou, tá? Então, para fazer agora aqui esse painel de valores, pessoal, eu vou estar vindo aqui na aba Inserir, na aba Formas, né? Os formatos de desenho, algumas ferramentas de desenho eu tenho as formas, tá? Aqui eu posso escolher qualquer forma, você pode trabalhar aí na sua casa, no seu exercício com qualquer forma, tá? Mas eu vou escolher a forma retângulo, tá? A retângulo que está mais próximo aqui do nosso contexto aqui para montar essa planilha. Cliquei, arrastei, desenhei o formato retângulo, né, em cima das células que eu vou estar trazendo os valores dessas 5 células finais aqui, tá? E criei aqui o meu painel. A partir do momento que eu criei, então tome nota agora aqui, pessoal, que eu vou fazer algumas ações de criação aqui, tá? E depois eu vou mais rápido, eu vou dar Ctrl C e Ctrl V de algumas situações aqui, mas a gente vai explorar a formatação para vocês entenderem e depois a gente ser um pouco mais breve aqui na nossa aula, tá? Nessa forma que eu desenhei, eu vou clicar em cima dela, vou clicar com o botão direito e vou em formatar forma, tá? Aí eu vou em selecionar nessa formatar forma, eu vou em preenchimento de gradiente, tá? Aqui ele já até trouxe para mim da formatação que eu fiz anterior, porém o contexto dela é o seguinte, essas 4 agulhinhas aqui eu posso mudar cores, tá? Então eu posso vir aqui e colocar um verde mais claro, tá? Para ele pegar um efeito degradê lá. Posso vir aqui e mudar outra cor também, se eu assim achar necessário, tá? E posso ir trabalhando com cores aí do jeito que eu quiser aí, tá, pessoal?
Vou deixar aqui um verde um pouco mais claro aqui. Vamos deixar esse clareamento aqui um pouquinho mais para cima aqui, para ele ganhar um pouco de luz aqui, tá? E aí, na casa de vocês, vocês podem estar mexendo aí com esse painel de valores da forma que vocês quiserem, tá? A gente aqui só está dando o caminho das pedras, tá, pessoal? Não estamos fazendo nada assim, para dizer que é uma regra, tá? Então, nós vamos agora clicar em cima desse painel, tá? Eu vou dar um contorno diferente, uma espessura um pouco maior aqui, tá? E nessa cor cinza, tá? Uma cor prateada aqui para ele ganhar um destaque aqui nesse painel, tá? Vou ajustar um pouquinho aqui para ele vir nas colunas, tal. Ajustar um pouquinho mais para cá só para ele ganhar um pouquinho mais, beleza. Bom, aqui é o seguinte, eu vou fazer agora esses painéis de títulos aqui em cima para depois a gente começar a montar essa estrutura aqui, tá? Eu vou vir em inserir, tá? Vou vir nesse campo texto, caixa de texto, tá? Na hora que eu cliquei em caixa de texto, eu vou desenhar essa caixa de texto aqui em cima, tá? Desenhei do formato que eu quero. E aí, imediatamente, ele já vai entrar aqui a minha caixa para digitação. Se eu clicar fora, ele sai. Se eu clicar uma vez com o mouse ou duas vezes, ele entra, né, no editar texto. Eu posso clicar uma vez só com o mouse, selecionar, botão direito, editar texto, tá? E aí no texto eu vou digitar painel de valores, tá? Vou colocar o cifrão e vou centralizar aqui, mudar a minha fonte para Impact, que é uma fonte que eu gosto bastante, tá? Vou aumentar o tamanho da fonte aqui para 16, tá? Alinhar no meio, para ele vir um pouquinho mais para cima. E aí eu vou em formatar, preenchimento de forma e tirar o preenchimento, tá? Eu vou deixar esse texto itálico, tá? Repare que quando eu clico na forma, o que eu tiver de texto dentro, eu consigo fazer formatações aqui de forma bem tranquila, tá? Ele está entendendo a formatação aqui dentro. Mas se de repente eu quero alterar, vamos alterar para essa letra branca, tá? Aí esse S aqui eu quero ele um pouquinho maior, tá? Então eu vou selecionar com o meu cursor do mouse somente ele, vou aumentar um pouquinho ele aqui e vou aumentar essa cor aqui para amarelo, tá, pessoal? Então vocês reparem aqui, né, que ele está fazendo mais ou menos o efeito aqui que a gente fez aqui na célula anterior, tá? Vamos ver se o nosso vídeo está correndo, beleza. Aqui agora a gente fez então duas caixas de texto para trazer o valor de reajuste versus origem, em percentual e em valor, tá? Então aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar um truque aqui, né, que a gente vai utilizar bastante aqui para as outras planilhas também, tá? Você clica numa caixa de forma, né, uma caixa de texto, tá? Clica uma vez com o mouse, aperta Ctrl Shift do teu teclado, vai acionar essa cruzinha aí em cima e você clica e arrasta com o mouse, tá? Ao clicar em arrastar com o mouse, ele faz uma cópia, né, fiel aí da sua caixa de forma, tá? Para eu fazer essa caixa de forma aqui, eu vou apagar esses valores aqui, tá? Os cachorros começaram a latir aqui, foi meu sogro que acabou de chegar, tá? E aí eu vou digitar aqui o meu texto lá, né? Que primeiro é o percentual de valor origem, né? Versus reajuste, tá? Se eu apertar o Alt do teclado e segurar ele e dar em sequência o número 16, ele vai clicar aqui uma setinha, tá? Aí eu vou arrastar aqui, só que eu vou ter que diminuir essa letra. Ele está muito alta, eu vou mudar para uma letra aqui 14, tá? E tem aqui o meu valor de origem versus reajuste. Para eu fazer a outra caixa aqui, né? Reajuste versus origem de valor, eu vou clicar novamente Ctrl Shift no meu teclado, arrasto com o mouse e trago para baixo, tá? E aí eu vou tirar esse percentual, tá ok? Aí eu trouxe a outra caixa de texto aqui, tá? Então repare que eu estou montando a minha estrutura aqui primeiro, para depois a gente montar aqui os painéis de valores, tá?
Aqui, pessoal, então a gente já ensinou o contexto aí da criação dessas caixas, tá? Eu vou ser um pouquinho breve aqui agora eu vou utilizar um pouquinho mais o Ctrl C, Ctrl V, tá? Eu vou trazer esse painel de média e de totais aqui de uma forma automatizada, trazer Ctrl V aqui para a gente ser mais rápido, tá? Vou clicar aqui na caixa de forma, tá? Ctrl C, ou melhor, vou selecionar essa caixa aqui, e aí com o meu teclado eu vou apertar a tecla Ctrl, tá? Vou teclar a tecla Ctrl aqui do meu teclado, tá? E com o Ctrl segurado eu vou clicar nessa caixa de totais aqui também, seleciono os dois simultaneamente, né? Ctrl C, tá? Ctrl V aqui, tá? Aí eu vou trazer para cá agora, para a gente começar a montar aqui as nossas caixas de texto aqui. Vou só aumentar um pouquinho esse cara aqui, tá? Vou clicar aqui de novo com o Ctrl e vou aumentar um pouquinho também a largura aqui desse cara aqui. Diminuir um pouquinho aqui para aumentar, ok? Só trazer um pouquinho mais para baixo essa caixa de totais aqui. Beleza. Aqui, pessoal, eu posso ir clicando com o mouse e com a setinha, tá? Mas eu posso também estar fazendo aí a situação de apertar o Ctrl e com a seta ele vai daí numa posição um pouco mais correta, tá? Bom, aqui então eu vou começar a trazer as caixas de texto para a gente começar a fazer as leituras aqui de valores, tá? Aqui novamente eu vou inserir, tá? Vou vir em texto, vou vir em caixa de texto e vou desenhar uma caixa de texto mais ou menos do mesmo tamanho que essa da média aqui, tá? Então eu vou com o meu mouse aqui, vou fazer uma criação, tá? E aí com o Ctrl segurado e a seta para o lado, né? Eu vou ajeitando aqui a minha caixa de texto, tá? Só vou deixar ela um pouquinho mais menorzinho aqui, ok? E trouxe aqui para a gente fazer a média, tá? Aqui eu vou clicar com ela selecionada, eu vou em formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, só vai trazer o meu contorno de forma, tá? Vai ficar esse contorno de forma aqui. E aqui a gente vai começar a mexer então com, agora trazer as fórmulas de leitura que a gente fez aqui no painel de fórmulas, tá? Então aqui vai funcionar da seguinte maneira, pessoal. Quando eu quiser trazer um valor para trazer aqui como se fosse uma dashboard, né? Eu vou clicar na caixa de texto, vou selecionar ela como um todo, vou vir na barra de fórmulas, vou apertar meu sinal de igual, como se eu estivesse criando uma fórmula, tá? E aí eu estou querendo trazer o quê? Eu estou querendo trazer a média do valor total de origem, tá? Então, com a minha caixa selecionada, eu digitei igual, eu vou vir em média de valor origem, vou localizar ela aqui, né? Por isso que eu criei esse painel de fórmulas para facilitar a nossa leitura. E ela está aqui, média valor de origem, eu vou pegar o valor aqui de 1265, que vai estar no endereçamento O13, tá, pessoal? Ele vai vir aqui já com a fixação, né? Eu vou tirar essa fixação aqui, tá? E ele vai fazer a leitura aqui do O13. A partir do momento que eu der o Enter, ele vai assumir o valor, tá? Aí eu vou mudar aqui para fonte amarelo, tá? Conforme a caixa amarela aqui, né? E vou usar aquela letra Impact, que eu gosto bastante aqui, tá? Vou alinhar no meio aqui para ficar mais centralizadinho e bonitinho. Então repare que na célula O13, né, é a minha média de valores que eu vou usar o sequencial agora para trazer as outras colunas aqui, tá? Para fazer isso, pessoal, é simples. Clico uma vez na caixa de texto, tá? Ctrl Shift do teclado e vou simplesmente agora arrastando para as outras colunas que eu quero os valores. Então eu vou arrastar uma caixa de texto, né, com o Ctrl Shift segurado para cada coluna que eu quero retornar valores, tá? Nessa coluna de representação, eu só vou deixar um pouquinho menor aqui, porque é só dois dígitos aqui, tá? Beleza. Só que a hora que eu criei, pessoal, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ele trouxe a mesma informação porque ele estava no O13 e aqui vai ficar O13, O13, O13 e O13, tá? Se eu estou na sequência aqui, O13, é óbvio que
Daqui para baixo vai ser O14, O15, O16, O17, tá? E aqui eu só vou mudando agora. Eu vou clicar na segunda caixa, mudo para O14, na terceira mudo para O15, na quarta eu mudo para O16 e na quinta eu mudo para O17. Vou mudando, vou dando um Enter, né? Fui dando uma sequência aí de Enters e tal. Sumiu aqui, peraí, voltei. Fui dando uma sequência de Enters e ele foi assumindo os valores. Só que ele foi assumindo valores padrões aqui de formatação, tá? Para eu voltar à formatação original que eu quero aqui, eu vou clicar uma vez no cara aqui, aperto o Ctrl do meu teclado e aperto e seleciono as outras caixas simultaneamente. Ele vai fazer uma seleção simultânea. Vou mudar tudo para amarelo, tá? Vou selecionar a fonte Impact, tá? Então repare, pessoal, que toda a importância, né, dessa criação desse painel de fórmulas. Porque eu já trouxe na fórmula que eu queria, no formato que eu queria, e ele simplesmente vai ler aí a minha caixa de texto conforme a forma aí, conforme o layout que eu joguei, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, criei agora para médias, agora eu vou fazer para totais. Para totais eu vou vir aqui e fazer todo esse embaraço de novo, criar novamente essas caixinhas, desenhar aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, conforme instruído aí, eu vou selecionar a primeira caixa de texto, aperto o Ctrl, vou selecionar clicando o resto, selecionei tudo de uma vez, tá? Aperto o Ctrl Shift do meu teclado, acionou o cursor com a cruzinha e arrasto para baixo, tá? Também quero uma caixinha aqui para cada total aqui, agora em totais, tá? Na hora que eu cliquei e arrastei para baixo, ele trouxe uma cópia fiel da linha de cima, né, de caixa de texto, porém os valores ainda de média, tá? Agora basta eu vir aqui e começar a ajustar novamente para os valores totais, que está aqui, tá? Vou até pintar aqui para vocês verem, está aqui, tá? Então eu vou pegar agora os totais, tá? Então se o meu valor total de origem estava no O13 média, ele vai estar aqui agora, ele vai estar aqui no O8, tá? Na hora que eu digitar o 8, der um Enter, ele vai assumir. Aí vai na sequência, né, pessoal? Aí vai no O9, no O10, no O11 e no O12, tá? Só que aí a hora que eu dei Enter, ele volta à formatação padrão, né? Eu venho aqui novamente com o Ctrl, seleciono tudo, jogo tudo para amarelo e volto para minha letra Impact. Só que aqui eu não quero amarelo, eu quero o azulzinho, conforme eu fiz aqui no totais, tá? Com tudo selecionado, eu vou em cor e mudo aqui para minha cor azul, tá? Ele vai ficar aqui no azulzinho aqui, bacaninha, bonitinho aí, conforme a gente já trocou, tá, pessoal? Nosso vídeo está correndo, está quase 20 minutos. Bem, agora a gente vai fazer a leitura aqui dessas fórmulas aqui, da contagem de seleção, maior preço de reajuste, menor preço de reajuste, tá? Como a gente já viu como é que cria aqui os textos, as caixas, tal, você já aprendeu como é que entra dentro de um texto, de uma caixa, tal. Pessoal, eu vou direto aqui para a gente não perder tempo, tá? Se depois vocês tiverem dúvida como é que cria, ou quiserem até essa planilha como portfólio, como exemplo de exercício, tal, e quiser trabalhar em cima dela, é só deixar nos comentários aí, pessoal. Seja no Facebook, no LinkedIn, onde eu posto, ou aqui no YouTube mesmo, deixa nos comentários. Passa um e-mail para mim, que está na descrição do vídeo, que eu mando essa planilha gratuitamente, tá? Para ficar como portfólio e exercício aí. E na dúvida, a gente trabalha com planilhas personalizadas sobre orçamento, mas não tira dúvidas aí, dependendo da complexidade, a gente nem cobra aí, faz um jeito aí bacana aí para vocês, tá? Então a gente tem esse painel aqui de contagem de valores, o maior preço de reajuste, o menor preço de reajuste, tá? Eu vou simplesmente agora aqui dar o Ctrl aqui nesses textos aqui, né? Vou dar um Ctrl C, tá? E vou dar um Ctrl V aqui, tá, pessoal? Aqui eu trouxe agora aqui então a minha contagem de seleção, o maior preço de reajuste, o menor preço de reajuste, tá? Aqui eu vou mais uma vez inserir uma caixa de texto
para a gente trazer a leitura dessas fórmulas aqui, tá? Vou criar uma caixa de texto aqui, tá? Já vou imediatamente selecionar ela em formatar, em preenchimento de forma, e vou dar sem preenchimento e também sem contorno, tá? Então, eu estou ainda com a minha fórmula selecionada, vou na caixa de fórmulas, vou dar o igual e vou trazer agora a minha fórmula de contagem de seleção, que ela está aqui, ó. Ela está na O20, tá? Na hora que eu dei O20, selecionei ela, dei um Enter, tá? Ela buscou aqui, tá? Vou mudar ela aqui para o texto branco e vou mudar para a letra Impact, tá? Vou só aumentar um pouquinho aqui para um tamanho 16 aqui, para ficar um pouquinho mais destacado essa contagem, tá? E aí, beleza, pessoal, criei aqui. Agora falta para esses dois aqui, tá? Eu vou simplesmente dar um Ctrl Shift no meu teclado, vou trazer ele para cá também, tá? Para esse cara aqui, e outro Ctrl Shift e trazer para esse cara aqui, tá? O maior preço de reajuste, vou lá buscar também no meu painel de valores, tá? Ou melhor, no meu painel de fórmulas. Ele vai estar aqui, esse 58,54, vai estar na célula O21. Dei um Enter lá, provavelmente ele vai sumir aqui, né? Vou pintar aqui de branco. Vamos mudar aqui para Impact, tá? Só que aí tem o seguinte, pessoal, como ele já trouxe um pouco mais de caracteres, tá? Eu tenho que arrastar para o lado aqui essa fórmula, para ele poder trazer o completo aqui, ó. Aí eu vou deixar aqui no tamanho 11 mesmo, para ele ficar um tamanho legal. Acho que eu posso até aumentar para 12 aqui, ok? Aqui eu vou apagar de novo, eu vou pegar esse cara aqui, dar o Ctrl Shift e arrastar para baixo, tá? E aqui se ele estava no O21, eu fiz lembra que eu fiz lá o máximo e o mínimo, né? Se estava no O21, ele vai estar agora no O22, tá? Vou selecionar novamente a fonte Impact, tamanho branco, tamanho 12, tá, pessoal? Então, ajustamos aqui também esse painel de valores aqui, tá? Essa linha de igual aqui é o seguinte, pessoal. Vou inserir fórmulas. Aí vai ter esse sinal aqui, ó. Sinal de equação, fórmulas de equação igual, tá? Vou vir com a cruzinha e desenhar ela aqui, ó. Aí eu vou simplesmente dar um ajuste aqui, né? Se eu for ajustando com o mouse, né? Ele vai ajustando aqui conforme o padrão aqui, né? Só para dar uma formatação aqui. Vou dar esse verde um pouco mais escuro. O contorno da fórmula vai ser cinza, tá? E aí também ficou um sinalzinho de igual, não tão parecido, mas mais ou menos equiparado lá com a nossa planilha, tá? Bom, pessoal, o que está faltando aqui? Sim, está faltando ainda os valores de reajuste aqui, tá? Novamente, né? Para reforçar aí o conceito. Vou em caixa de texto, vou desenhar uma caixa de texto aqui, tá? Vou desenhar uma aqui e Ctrl Shift arrasto para cá também, tá? Vou dar uma seleção aqui, o Ctrl selecionar novamente, tá? Formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento, tá? Vou deixar o contorno dessa forma também no prateado aqui, uma espessura um pouquinho mais grossa aí, tá? Vai ficar um pouquinho diferente aqui do que eu fiz aqui na planilha aqui, tá? Então nessa primeira caixa de forma aqui, tá? Não confunda forma com fórmula, tá? É aqui a caixa de forma. Eu selecionei a caixa de forma, vou buscar também o meu valor origem de reajuste, o percentual, né? De origem de reajuste, que vai estar nessa última coluna aqui, nessa última linha, que é de 9,75%. Endereço O23, tá? Dei um Enter lá, ele trouxe o meu valor aqui. Vou alinhar aqui no meio, tá? Vou buscar também a minha fonte Impact aqui, tá, pessoal? Aí ele trouxe aqui para mim o meu percentual. Aqui eu vou também buscar o meu valor de origem, que eu também criei aqui no meu painel, né? E esse valor de origem ele vai estar aqui, ó, na O18, tá? Trouxe na O18, trouxe aqui o meu valor,
Vou transformar para branco. Pegar a minha fonte Impact aqui, tá? Aqui eu tinha deixado preto em cima, vermelho embaixo. Se eu quiser eu posso mudar também, tá? Eu vou deixar branco em cima mesmo e embaixo eu vou deixar vermelho, tá? Só que aí o vermelho ele ofuscou um pouquinho, ele não deixou muito claro, né, em relação ao fundo verde, né? Aí eu posso trabalhar outro sentido aqui, pessoal. Em cima dessa formatação, eu posso vir aqui em efeitos de texto, brilho, tá? Opções de brilho. E aí eu vou arrastar um pouquinho essa caixa aqui para vocês verem. E aqui em cor eu vou usar um brilho branco, tá? Repare que quando eu usei o brilho branco, o tamanho aqui eu posso movimentar, né? Deixar um pouco mais brilhoso lá em cima, mas eu vou deixar aqui onde estava mesmo, só para ele ganhar um destaque de brilho aqui, tá? A mesma coisa eu poderia fazer aqui, tá? Eu poderia clicar aqui, página inicial, deixar preto aqui, tá? Também fazer a formatação aí de efeitos de texto de brilho, tá? Isso aqui é opcional, pessoal. Vocês vão fazendo aí da melhor maneira aí que vocês acharem aí, que vocês acharem mais bonito aí para fazer na sua casa, tá? Aqui o título o título, né, da minha planilha é esse lista de supermercado Excel. Eu só vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, tá? Também foi criado por uma caixa de texto, ou eu posso criar uma caixa de texto, ou eu posso inserir aqui uma word art, tá? Também tem a word art aqui que você pode estar trabalhando, tá? Explora bastante, pessoal, essa parte de formatação aí, deu o melhor nível aí para você estar fazendo a tua formatação, tá? Outra coisa que eu queria falar, para a gente preencher lá, esses ícones, tá? Só que esses ícones é o seguinte, esse ícone do carrinho de supermercado eu peguei na internet, e esse ícone aqui é o ícone do meu canal, tá? Do YouTube. Só que esses ícones, pessoal, eu poderia trabalhar ele de forma personalizada, tem um jeito de eu tirar o plano de fundo, tem um jeito de eu editar ele, só que eu não vou fazer isso nessa aula, tá? A gente vai fazer aulas de quiz, de fórmulas de raciocínio lógico, de fórmulas de PROC-V com figuras, no qual a gente vai trabalhar bastante edição de imagens, tá? Mas o propósito do Excel não é fazer designer, né? Seria mais a gente tem que contextualizar ele no sentido de fórmulas, tá? Aqui eu só vou apertar, mas quando a gente chegar nessas planilhas a gente mostra mais a edição de imagens, tá? Aqui eu só vou simplesmente selecionar a figura, a primeira figura, selecionei com o mouse, apertei o Ctrl, selecionei outra figura, Ctrl C, vou lá na minha aba e vou simplesmente ajustar ela aqui para minha figura, tá? Aqui é interessante só eu fazer um esquema, tá? Para esse redondo aqui do meu canal, eu apertar o botão direito e enviar para trás, tá? Ele dá um efeito aqui jogando para trás, né? Um pouquinho mais bonitinho aqui do texto que eu joguei. E o carrinho de supermercado também fica num contexto aí mais por cima aqui, para dar esse contexto melhor, tá? Aqui falta setas, né? A gente tem umas setas aí para jogar de indicação das colunas, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir em formas, vou vir nessa opção seta para baixo, tá? Vou desenhar ela aqui para indicar que esses valores são das setas, tá? E aí é o seguinte, Ctrl Shift, vou copiando novas setas aqui para ficar indicada, clicando e arrastando, né? Uma seta para cada coluna, tá? E aí vou clicar na primeira seta, seguro o Ctrl, vou selecionar as outras setas, vou ver em preenchimento de forma, vou jogar um verde mais escurinho aqui, um contorno de forma amarelo com uma espessura um pouquinho mais grossa, tá? Para ele dar um destaque aqui na seta também, tá? Mas aí na casa de vocês podem fazer aí da maneira como vocês quiserem, tá? Ainda está faltando a barra de data, tá? A barra de data eu vou fazer o seguinte, tá? A barra de data ela está aqui, que ela assumiu a fórmula agora, a gente vai aplicar a fórmula aqui, igual agora, abre parênteses, fecha parênteses, dá um Enter, ele vai trazer o dia da semana e a data, né? O número do mês e a data.
Aqui é o seguinte, pessoal, só um detalhe aqui. Eu clicando em cima da célula da fórmula agora, vou em formatar células com o botão direito, vou ver aqui nessa aba número, tá? E aí é o seguinte, talvez quando você faça a fórmula agora aí na casa de vocês, ele traga num formato só de data, alguns traz data e hora, tá? Para você fazer nesse formato que apareça o dia da semana, o número do mês, o mês e o ano, tá? Eu tenho que clicar aqui em data, tá? E acionar essa opção aqui, né? Asterisco e a data completa. Aí eu dou OK, ele traz a data completa e aí bastaria, né? Eu simplesmente inserir aqui uma caixa de texto, né? Desenhá-la aqui, apertar o igual, tá? Buscar a minha fórmula agora, que é a fórmula que está concluída aqui a data, N19, dou um Enter lá, ele vai trazer aqui, eu vou em formatar, preenchimento de fórmula sem preenchimento, tá? Vou tirar o contorno também, vou dar uma centralizada nela aqui no meio, vou aumentar um pouquinho, tá? E dar a minha letra que eu gosto, o impact, tirar o negrito aqui, transformar para branco, e dar o sublinhado aqui e também um itálico. Itálico não, vou deixar sem itálico, tá pessoal? Então aqui repare que de forma sublime aqui a gente conseguiu montar novamente aqui uma planilha igual à planilha que a gente prometeu aqui da forma personalizada. Então o processo está concluído, mas não é justo eu encerrar o vídeo e não mostrar a funcionalidade dela, né? Então para a gente começar a mostrar a funcionalidade dela, primeiro a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar no conceito de ocultar, né, essa planilha de fórmulas aqui, né? E lembra que eu falei na parte número 1 que não é interessante que esse painel de valores afete, né, esteja aparecendo aqui juntamente com o painel de dashboard, né? Ou de mini dashboard, não bem um dashboard. Então a gente vai ocultar essas células aqui para simplesmente ficar com o produto final, que é o produto da planilha aqui, tá? Então, para fazer isso, pessoal, eu clico com o meu mouse aqui na primeira coluna que eu não quero que apareça mais, tá? No caso aqui a coluna L. Vou clicar, ele vai fazer o range completo da coluna, tá? E aí, nosso teclado de apoio, tá? Ctrl Shift. Repare que o Ctrl Shift ele é bastante utilizado, né? Para essas edições, tal, para essas formatações e outras etapas, né? Ctrl Shift, seta, esqueci de falar da seta, tá? Tem a seta para o lado direito, mas dependendo da região onde eu tiver, eu uso as outras setas. Nesse caso aqui vai ser Ctrl Shift e seta para o lado direito, porque eu quero ocultar da esquerda para a direita, até o final. Ctrl Shift, seta para a direita, ele vai vir até o fim. Vou novamente na barra de títulos, né, onde aciona o cursor com a seta para baixo. Botão direito do mouse, ocultar, tá? Ocultar, ele oculta tudo que está do lado lá, ocultou aquela planilha de valores, né, planilha de fórmulas, sem afetar as minhas fórmulas, tá? A mesma coisa eu poderia fazer para baixo também, tá? Para as linhas, poderia clicar aqui, Ctrl Shift, só que agora seta para baixo, né? Botão direito, ocultar, tá? Se eu quiser reexibir novamente, eu clico na seta diagonal para baixo, tá? Vai selecionar o meu range de planilha toda, tá? Clico com o botão na barra de títulos e coloco reexibir, tá? Na hora que eu reexibo, ele volta a minha estaca aqui de valores. Então, se eu precisar dar manutenção nessas fórmulas, né? Eu faço a reexibição novamente das células para poder fazer a adaptação aqui, a inclusão ou a correção da fórmula para poder depois ocultar novamente nessa maneira aqui que a gente acabou de ensinar, tá, pessoal? Bom, aqui é o seguinte, antes de terminar também, vamos fazer a suposição aqui, né? Testar os valores aqui, os painéis, para ver se ele está funcionando, né? A gente vai fazer o seguinte, nós estamos com quase 35 minutos de vídeos, vamos acionar os filtros, né? Vamos acionar até o fim aqui, Ctrl Shift L, né? Se você estiver perdido no que eu estou fazendo aqui agora com filtros,
assiste as nossas aulas de filtros que a gente reforçou bastante, né? Como que aciona, como que faz os filtros e tal. E aí é o seguinte, pessoal, é esse o intuito agora para saber, para testar o nosso painel de valores aqui que a gente acabou de criar, tá? A gente vai clicar aqui na aba categoria, tá? Vamos selecionar algumas categorias, doces, sobremesas, bebidas, frutas, limpeza, essas quatro aqui, tá? E vamos filtrar. A partir do momento que eu filtrei, o que aconteceu, pessoal? Ele me contou 8 valores, né? Lembra que a gente fez a fórmula sobre total de valores? Ele está dizendo que o valor de 58,54 é o meu maior cara de reajuste, que é o vinho lá, né? Que a gente falou sobre o vinho. E o menor reajuste dessa seleção é o R$ 3,36, que nesse caso aqui dessa seleção é o desinfetante, tá? E aí os valores ele também subtotalizou para mim, né? Ele disse que nessa seleção esse cara me custa R$ 120,68 na origem, porém no reajuste foi para R$ 133,76, né? Ele cadastrou, contou, somou 83% aí do cadastro que eu fiz, né? Não que ele aumentou 83%, mas 83% é a soma do cadastro, né? Em média 10%. Em média, R$ 15,08 na origem, em média aumentou 16,72. Isso aqui representa 48% do meu quadro de 100%, né? Em média 6%. Então você repara, né, que qualquer filtro aqui agora que eu fizer, a funcionalidade objetiva, né, da personalização, ela funciona, tá? Se eu quiser saber só o que é caixa, o que é lata e pacote, eu dou um OK, vai continuar funcionando aqui a minha planilha, tá? Vai continuar funcionando da forma aqui que eu estou fazendo os filtros, as seleções, e esse é o objetivo que eu fiz aqui, de média e totais para cada subtotal. Inclusive ele fez aqui, né, a percentual do valor de reajuste, né? Se eu somar esse cara menos esse, ele vai ter um aumento aqui de 10,42% nesse filtro aqui, onde em reajuste ele deu R$ 11,67 a maior, tá? Então esse é o objetivo, pessoal. Eu poderia fazer N filtros aqui, N exemplos, tá? Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, a parte número 2. Na próxima aula a gente vai falar sobre classificação de dados, tá? A gente fez a aula de conceito de filtros também, faltou a aula de consolidação de classificação de dados, né? E espero que vocês tenham extraído bastante conteúdo dessas aulas, pessoal. Embora eu falei, né, essa personalização ela não é uma regra, né? Não tem como vir aqui e cravar como uma regra, você tem que fazer dessa maneira. É simplesmente um pensar fora da caixinha, né? Vamos dizer assim. É uma personalização de algo diferente, de algo que você pode fazer, mas que traga uma eficiência de dados, né? Que traga uma funcionalidade que não fuja, né, do objetivo, do propósito, né? E aí o objetivo é a tua planilha, né? É o teu dia a dia. Isso aqui, essa planilha nossa, é só uma suposição, tá? Ela não é real, ela é simplesmente um caminho das pedras aí para você entender que o Excel faz essas funcionalidades aqui. Se você quiser a planilha, voltando a repetir, né? Deixa o teu e-mail nos comentários, entre em contato comigo, por e-mail também, para a gente poder te enviar aí todo o contexto, todo esse portfólio aqui de exemplos, né? Na dúvida, você entra em contato comigo também, a gente está aí para tirar as dúvidas, ok, pessoal? Bom, vou encerrar o vídeo por aqui então. Abraço, fiquem com Deus e tamo junto, pessoal. Valeu!